Oi, Gabi. Oi. Tudo bem? Tudo com você. Estamos esperando a galera aí. Vou fechar o vídeo e o áudio só um minutinho enquanto o pessoal entra, tá? Olá. Eu acho que eu não tô te escutando. Peraí que eu vou sair e entrar. Ó, Moda, você tá mutado. Tá mutado. Ok. Ok, agora foi. Foi aí? Agora Moda. Foi, agora foi. Foi, todo mundo? E aí? Todo mundo me ouvindo, hein? Sim. Agora sim. Beleza, maravilha, então. O povo do bem está aí, vivo. Sobreviventes à quarentena do mal. E vamos embora, né, gente? O Coronga, né? Galera, é o seguinte, a gente vai dar uma continuidade hoje, né, Independência da América Espanhola. Essa semana eu vou postar 2 aulas relativas à quinta-feira. Lá no YouTube eu vou avisar vocês que aula que é, colocar direitinho no diário virtual, tá? E vocês viram que eu mandei para vocês os slides das aulas que eu fiz, né? Isso ajuda vocês a darem uma estudada, ajuda vocês a dar uma pensada na matéria ali, tá bom? Tudo que for possível para a gente facilitar a vida nossa, aí nós vamos fazer, beleza? Então, vamos começar aqui, basicamente, a falar um pouquinho sobre a América Espanhola, a independência da América Espanhola aqui. Deixa eu colocar o slidezinho aqui e nós já começamos. Vamos lá. Bom, vamos embora. Nós temos aí no final do caderno 1 as independências, né? Independência americana, os movimentos emancipatórios no Brasil que nós vimos, independência haitiana, e agora uma aula de independência da América Espanhola. Logo depois vem a independência do México e a formação das nações na América Latina, tá? Então, acredito eu que nós devemos estar começando a encerrar a matéria semana que vem, matéria do primeiro tri, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em América Espanhola, tem que lembrar que naquela divisão original do Tratado de Tordesilhas, toda a América havia ficado na mão de quem? Da Espanha, com exceção do litoral brasileiro. E que o Brasil, nós vimos esse ano, passou por um processo de expansão graças à ação dos bandeirantes, à ação dos vaqueiros, à ação dos tropeiros, à ação dos jesuítas, que interiorizaram o território brasileiro ali. No caso da América Espanhola, dos vizinhos nossos aqui, né, da América Latina, nós observamos desde o ano passado, da matéria do ano passado, né, que a América Latina estava dividida, a América Espanhola, em 4 vice-reinos. O vice-reino da Nova Espanha, que é o México, a Nova Granada, que era a América Central e Caribe, o vice-reino do Peru na Cordilheira e o vice-reino da Bacia do Prata, aqui no Cone Sul, né? E mais algumas capitanias gerais que foram criadas, né, na América Central, sob o domínio da Espanha durante o período colonial. Essa organização que vocês estão vendo no mapa aí, de vice-reinos, capitanias, divisão da América Espanhola aí, ela dura até o século XIX. Então, basicamente, o século XVI, XVII, XVIII e início do XIX, essa é a configuração da América Espanhola. 4 vice-reinos, capitanias reais do rei, né? 4 capitanias reais também ali, e, na verdade, tudo sob domínio espanhol, tudo sob exploração bulionista, exploração do metalismo, do ouro que era feito ali. Bom, o que muda no século XVIII, XIX, na verdade, para a América Espanhola? Os ideais iluministas chegam aqui. Por quê? Porque os ricos filhos de espanhóis nascidos na América, os criolhos, eles vão estudar na Europa, né? Vão estudar em Madrid, vão estudar em Barcelona, vão estudar em Cádiz, né? Na Espanha, né? E esses caras voltam com os ideais iluministas. Então, primeira coisa,
basicamente, o pensamento iluminista chega na América Espanhola como chegou no Brasil também. A influência da independência norte-americana, quer dizer, as ideias que os americanos tiveram de luta, de liberdade, de rompimento com o pacto colonial da Inglaterra, os colonos aqui também vão ter. Terceiro, o interesse fundamental da Inglaterra. Por quê? Que para a Inglaterra é o seguinte: se as colônias espanholas, como também o Brasil, que é uma colônia portuguesa, se libertassem de Portugal, nós, e da Espanha, eles, a Inglaterra aumentaria o mercado consumidor de produtos ingleses aqui. Ou seja, a Inglaterra sairia de uma posição em que ela já dominava o mundo economicamente e ela passaria a ter o mercado brasileiro, no nosso caso, e o mercado da América Espanhola na mão dela. Então, interessa muito à Inglaterra a independência da América Espanhola. Você vai lembrar, quem assistiu à aula, né, do Congresso de Viena, que a Inglaterra, no final das guerras napoleônicas, ela fez parte do Congresso de Viena. Mas como o Congresso de Viena queria recolonizar a América, a Inglaterra saiu dele. Porque a ideia dos ingleses qual é? Libertar a América e dominar a economia latino-americana. Então eu preciso pensar numa coisa. Quais são os fatores básicos para que a América Espanhola se liberte? Primeiro, pensamento iluminista. Chega pela mão dos filhos de espanhóis que nasceram aqui, os crioulos. Segundo, a independência norte-americana, que dá uma influência gigantesca aqui. Terceiro, o interesse inglês em libertar politicamente para dominar economicamente. Eu liberto da Espanha e domino a economia dos países latino-americanos aqui. E, por último, a invasão francesa de Napoleão à Espanha. Quando Portugal rompeu o bloqueio continental de Napoleão, tropas comandadas pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, invadem a Península Ibérica e, em 1817, tomam Portugal e Espanha. No caso português, a família real fugiu para o Brasil. No caso espanhol, a família real foi tirada do trono da Espanha por quem? Pelos franceses, pelo exército de Napoleão Bonaparte. Se a gente avaliar, nós temos elementos facilitadores para uma independência aqui. Temos a ideologia iluminista, temos o exemplo norte-americano, temos a pressão e o interesse da Inglaterra na independência da América Latina, e temos uma Espanha invadida por Napoleão, que não consegue reagir, que não vai conseguir lutar contra as ideias de liberdade por aqui. Até aí, tudo bem? Fica claro isso? Dá para entender legal? Bacana, vamos lá. Fatores internos agora, o que mexe dentro da colônia espanhola? Primeiro, há uma briga entre os nascidos aqui, os criolhos, brancos nascidos na América, que querem independência, querem autonomia, e os chapetones, que eram os brancos nascidos na Espanha que tinham vindo para cá. Essa matéria foi nossa do ano passado, quando a gente estudou a expansão marítima, a ocupação da América, né? Então, eu tenho uma luta entre os que querem independência, criolhos, contra os espanhóis que vieram morar na América, os chapetones, que são contra a libertação aqui. Os criolhos queriam tirar o poder da mão dos chapetones, os criolhos queriam acabar com a dominação espanhola, os crioulos já são nascidos aqui, já são americanos, eles não têm vínculo com a Espanha, né? Eles nasceram e foram criados aqui, e de alguma maneira, tirando o vínculo, quebrando tudo isso, eles chegariam ao poder. Então, os governos que iam se formar na América Latina seriam governos o quê? De brancos nascidos na América Latina, descendentes espanhóis que chegariam ao poder aqui. E derrubariam o poder espanhol político e o poder espanhol social aqui dentro da América Latina. Então, você percebe que, além dos fatores externos, como o iluminismo, independência americana, invasão francesa na Espanha e tudo mais que aconteceu, nós temos um forte fator interno, que é a luta de quem? De uma elite branca, nascida aqui, se libertando do domínio espanhol. Bom, alguns antecedentes à luta de independência que aconteceu no século XIX, né? Aí no século XVIII, vocês vão observar que nós temos aí uma rebelião indígena no Peru, né, na região da Cordilheira, feita por Tupac Amaru. Esse Tupac Amaru, ele foi um líder indígena peruano. Ele tentou uma independência indígena e não conseguiu, tá? Os espanhóis atacaram a rebelião indígena e mataram 80 mil índios nesse massacre, né, que aconteceu no Peru. Eu quero que vocês pensem numa coisa. Ó. As independências da América Latina, com exceção do Haiti, que nós já comentamos,
nenhuma delas virá pela mão do povo. Todas as independências vêm pela mão de uma elite, né, que nasceu aqui, que é branca, que tem terras, que tem muito poder, que vai libertar. Então, pensar que o índio, pensar que o mestiço, o povo libertaria a América Latina, é uma besteira, com exceção haitiana, né, que foi uma rebelião negra que nós vimos ali. Então, essa rebelião no Peru, do Tupac Amaru, ela foi uma rebelião que foi oprimida violentamente, reprimida violentamente, massacrada ali. Em 1807, com a chegada das tropas de Napoleão na Espanha, a deposição do rei Carlos IV e de Fernando VII, que são reis espanhóis ali. Eles acabam sendo tirados do poder, e o poder vai para a mão das colônias através de juntas provisórias locais. Ou seja, eu não tenho que obedecer mais um rei na Espanha, esse rei caiu. O que vale agora são juntas provisórias criadas na América Espanhola, onde o crioulo se autogoverna, ele não depende mais da metrópole, presta bem atenção. Ele não tem vínculo metropolitano, ele não está preso mais a ela. Até porque a Espanha também não tem mais autonomia, ela está na mão de quem? De José Bonaparte, irmão de Napoleão. Então, basicamente, dois antecedentes importantes aí. Primeiro, a rebelião indígena, que é uma tentativa de libertação popular, não vai rolar. E o segundo, né, o momento que a Espanha cai na mão de Napoleão Bonaparte e o poder vai para as colônias. Cada colônia se autogoverna a partir da sua junta provisória local. E não depende mais de quem? De um governo espanhol. Beleza? Então, a gente consegue enxergar, por favor, guardem, uma pergunta fácil para vestibular, que as independências todas são tocadas por essas elites crioulas e que as rebeliões populares na América Latina não deram cabo de uma independência, não conseguiram libertar suas nações. E um facilitador, no caso espanhol, é a derrubada dos reis e um estabelecimento de uma forma de poder local, que é a junta provisória. Tá? Quer dizer, nesse momento, os crioulos se autogovernam aqui na América, não dependem mais da Espanha, não dependem mais do governo espanhol. Bom, eu quero que vocês pensem numa coisa muito interessante aqui. Vamos lá. Até 1814, até a queda de Napoleão Bonaparte, a derrota de Napoleão, a América Espanhola criou os governos autônomos, as juntas que tinham aqui na América. Tá? Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, né, tentou recolonizar a América. Você tem que lembrar que o Congresso de Viena tinha alguns objetivos. Vamos lá. Fortalecer o absolutismo, devolver as terras tomadas por Napoleão e recolonizar a América. Então, derrota napoleônica, a Espanha vem com tudo para não deixar a América Espanhola se libertar, não deixar a América Latina de origem espanhola se libertar. E nós vamos ter guerras de independência entre 1817 e 1825, certo? O que vai acontecer? Nós vamos perceber que a Espanha manda tropas para cá, mas a própria Espanha, que era uma monarquia, passa por uma crise interna pós-Napoleão, onde uma revolução liberal, uma revolução iluminista, começa a tirar poder do rei espanhol também. Então, a Espanha tem dois grandes problemas. Primeiro, ela tem que sufocar as rebeliões que acontecem na América, as independências, e em 1820 ela precisa resolver um problema interno, que é uma revolução liberal que quer tirar o poder dos reis da Espanha, né, uma revolução interna, né, dentro da Espanha para diminuir o poder do rei, que é um pensamento iluminista na época. E por isso as tropas espanholas não chegam aqui na América como deveriam. Então, a gente esperava que haveria uma grande guerra com os espanhóis desembarcando e oprimindo as revoluções, as independências aqui. Isso vai ser minorizado, vai ser diminuído, né? Você não vai ter essa força da Espanha para tentar retomar a colônia americana aqui. Bom, aqui eu tenho a imagem de dois libertadores da América. Tá? Do lado esquerdo da minha tela aqui, o Simão Bolívar, né? Ele é venezuelano, ele é um crioulo venezuelano. Esse cara vai lutar pela independência, né, daquela região da Venezuela, Colômbia, né, ali. E o sonho do Bolívar, qual era? Fundar uma república naquela região. Embaixo você tem San Martín. O San Martín é um crioulo argentino, né, e que tinha um sonho também, libertar a região da Bacia do Prata aqui, né? Só que, diferentemente do Bolívar, olha que interessante, o sonho de San Martín era formar uma monarquia
aqui na América do Sul. Uma monarquia que seria a monarquia do Rio do Prata, a monarquia da Prata, né? O Reino da Prata. Quando nós olhamos a ideia conflitante dos dois, é interessante pensar numa coisa. Eu tenho uma tendência republicana com o Bolívar, né? O Bolívar tinha um sonho, né, de uma república, de uma Gran Colômbia que surgiria ali. E o San Martín tinha uma ideologia um pouco diferente. San Martín pensava numa monarquia aqui no Cone Sul, onde é Argentina, Uruguai, Paraguai, essa região aqui. Vamos pensar juntos aqui, por favor. Se a gente seguir a lógica do iluminismo, as ideias do Bolívar de uma república são muito mais à frente do que as ideias de quem? De San Martín. E o San Martín tem uma especialidade, uma coisa muito especial na ideia dele que é interessante. Quando perguntaram para ele, San Martín, nós formaremos uma monarquia na América do Sul. Quem vai ser o rei? E essa resposta é muito interessante. Ele falou, nós não temos nobres preparados para ser reis na América. A gente importa um príncipe da Europa para governar para a gente aqui. Então, o plano de San Martín era criar uma monarquia e colocar um rei importado da Europa, né, para vir governar aqui os criolhos na Argentina, no Uruguai, região. E o Bolívar, ao contrário, sempre pregando a ideia do quê? De um republicanismo. Bom, vamos pensar aqui juntos. Bolívar, ideal republicano, o sonho de uma Gran Colômbia, de um país unificado, né, no alto da cordilheira ali, e a visão do panamericanismo. Presta atenção nisso. Panamericanismo. Abre o áudio para mim um pouquinho aí e tenta me ajudar a responder. O que é formar um panamericanismo? Vamos lá? O que é essa ideia do pan-americano? Queria ouvir vocês um pouquinho. É unir a América como um todo? Então, reunir a América como um todo. Só que tem um detalhe importante. Somente a América Latina. Somente a América Latina. O Bolívar, ele sabe que ele pode sofrer pressões do Congresso de Viena, lá da Europa, que vai tentar acabar com o sonho dele aqui. E o Bolívar também tem medo de um outro panamericanismo, que era o panamericanismo norte-americano na época, que era chamado de doutrina Monroe. Era a ideia de América para os americanos, que o Monroe pregava. Vocês aprenderam isso lá no 9º ano, né? Falaram muito sobre isso e vão repetir agora. Os americanos tinham um sonho, unir a América sob o comando norte-americano. Doutrina Monroe, América para os americanos. E o Bolívar fala, não, eu quero uma república, eu quero a Gran Colômbia, que pegava o norte aqui da América do Sul, e formar um modelo pan-americano, ou seja, unir os povos da América Latina. O San Martín, diferente, tinha o sonho do reino, que eu comentei com vocês, o Reino da Prata, né? Os dois começam guerras, e aí tem que guardar uma informação. O Bolívar vem do norte, atacando as tropas, né, metropolitanas ali, numa guerra. O San Martín sobe do sul em direção ao norte, ou seja, os dois vão se encontrar. O Bolívar descendo com uma guerra de independência e o San Martín subindo com uma guerra de independência. Eles se encontram em Guayaquil, no Equador, né? Lá no Equador é feito o quê? Um debate, um encontro em Guayaquil, debate de Guayaquil, onde as ideias do Bolívar prevalecem sobre as ideias de San Martín. Então, basicamente, o que vai acontecer? As independências, a partir do encontro em Guayaquil, passam a seguir todas uma única linha, republicana. Então, a ideia do San Martín, do sonho, né, da monarquia, o sonho do reino aqui, ela é abandonada a partir do debate aqui feito por eles e prevalece as ideias de Bolívar. Problemas. Vamos pensar rápido aqui. O sonho bolivariano, o sonho de uma república independente, o sonho de uma república livre, de um pan-americanismo, que foi pregado pelo Bolívar na sua luta revolucionária, ele acaba sendo preterido pelos interesses da elite criolha. Por quê? O nosso amigo Bolívar, ele quer criar uma grande nação, torná-la independente do interesse europeu e norte-americano e criando um sonho de uma potência nascendo aqui na América do Sul. A elite que acompanhava ele, a própria elite que acompanhava ele, ela fala o seguinte, a gente tem um modelo agroexportador, a gente depende do mercado europeu, a gente não quer romper com a América, a gente não quer romper com os americanos. Então, a própria elite que apoiava o Bolívar, a própria elite que lutou pela independência, contraria Bolívar, pasmem,
ele sofre 2 tentativas de assassinato. 2 vezes tentam matar Simão Bolívar, porque ele queria uma independência real, criando uma potência, criando uma nação independente. O Bolívar é obrigado a se autoexilar na Jamaica. Ele vai parar as guerras aqui e vai para a América Central, vai para o Caribe. Ele faz um autoexílio na Jamaica. O que é isso? Ele foge daqui. Ou ele sai daqui ou ele morre na mão de quem? De quem não queria essa autonomia da América Latina. E escreve uma carta chamada Carta da Jamaica, onde ele fala que ele lutou, que ele fez independência, que ele brigou pelo direito, né, do povo, pelo direito dos cidadãos crioulos ali, que ele faria uma grande nação, que ele conseguiria autonomia, que a América Latina seria uma grande potência, mas que os próprios latifundiários, os próprios crioulos não queriam isso. Então, olha que interessante. A América Espanhola nasce independente politicamente, mas mantém a dependência econômica de potências, como a Inglaterra, ou, no caso caribenho, como os Estados Unidos, né? Então, você vai perceber que o Bolívar, na sua luta, na sua ideologia, no seu pensamento, ele conseguiu juntar a elite, juntar o povo, até índios apoiaram Bolívar na sua luta revolucionária. Ele cria, né, estabelece a lógica de um pan-americanismo, criando uma supernação que seria a Gran Colômbia. Seria mais ou menos como se a gente tivesse aqui o Brasil de um lado e uma única nação do outro lado, aqui vizinha nossa, né? Mas o sonho dele de ter autonomia, o sonho dele de criar esse modelo pan-americano, ele foi preterido, ele foi quebrado pelas elites. As elites falavam: ó, queremos manter o mercado externo, queremos manter os vínculos comerciais, não queremos o rompimento de relações com a Europa e com os americanos. E o Bolívar acabou perdendo o sonho dele. Foi meio utópico a ideia da Gran Colômbia, a ideia do sonho bolivariano ali. E, infelizmente, né, o Bolívar acaba se ausentando das lutas pela independência, indo para a Jamaica, escrevendo uma carta quase como um testamento de quem lutou pela independência da América e não conseguiu. E, a partir desse momento, quem passa a dominar a América são essas elites crioulas. E aí, eu preciso lembrar uma coisa, né, sempre. A tentativa de unir a América Espanhola, a tentativa de criar uma nação, não interessava americanos, não interessava os europeus, certo? Então, o que acontece? A América vai ser fragmentada, nasce um monte de paizinhos pequenininhos, né? Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai, Argentina, e vai fragmentando tudo aquilo, né? Por quê? Existem os interesses da elite local, daquela elite que não quis uma independência real, que não quis o pan-americanismo, e que ela vai se preocupar apenas com o seu interesse local na região onde ela vive. Então, a América Latina fragmenta, cai na mão da Inglaterra. Aqui no nosso caso da América do Sul, nós caímos na mão dos ingleses, né? Vamos ser o quê? Dominados economicamente pela Inglaterra. E no caso caribenho, a América Latina cai na mão dos Estados Unidos. Então, nós vamos perceber que a falta de consistência da independência, a não aceitação daquilo que o Bolívar queria pelas elites crioulas, acabou colocando as elites contra ele, né? A ideia da unificação fracassa, a América Latina fragmenta, se quebra e passa a ter uma forte dependência econômica com os ingleses aqui e com os americanos na região do Caribe. Quer dizer, libertou, mas não libertou. Politicamente são livres, mas economicamente não. Aliás, nunca, né? Tem que pensar nisso, nunca. Aí vem aquela perguntinha, moda, aqui no Brasil, acontece a mesma coisa da América Espanhola? Basicamente, sim. Nós vamos observar nas próximas aulas aí que no Brasil a elite luta pela independência. Quando o Brasil tornar-se independente, a elite brasileira até tentou fragmentar o Brasil. O imperador nosso aqui, como tinha um imperador, né, um português governando aqui, Dom Pedro, ele não deixou fragmentar, como aconteceu na América Espanhola, mas o Brasil também se liberta de Portugal para cair na mão de quem? Da Inglaterra economicamente. Então, basicamente, todo país da América Latina que passa pela libertação, que não aceita a sua elite crioula, não aceita o sonho de Bolívar, de uma América forte, de uma Gran Colômbia, de um pan-americanismo, ela vai quebrar
vai fragmentar, vai cair na mão da elite, né, criolha, que passa a dominar essa região. O termo que vocês estão vendo no final do slide aí, por favor, dá uma olhadinha, o termo caudilho, que aparece aí, é o latifundiário de origem criolha que passa a dominar a América Latina, passa a ter um poder local, passa a ter um forte controle local. Para quem lembra lá do 9º ano, né, ele vai ser comparável na América Espanhola, aqui no Brasil, ao coronel, que era a ideia do coronelismo que teve aqui no Brasil. É mais ou menos isso. Então, você vai ter, em diferentes regiões da América, caudilhos que chegam ao poder de origem daqueles criolhos que libertaram a América, mas que não se interessaram pelo fortalecimento político da América. Se interessaram pela independência, mas mantendo os vínculos econômicos com quem? Com a Inglaterra, como eu falei, no Caribe, com os Estados Unidos com o passar do tempo ali, certo? Bom, e nós temos aí aquela aulinha que mostra qual foi a luta pela independência na América Latina de um modo geral, né? E o que aconteceu pós essa luta aí. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: existe alguma dificuldade em interpretar essa independência na América Latina? Tem alguma pergunta aí? Eu vi a Marina fazendo caras e bocas ali, olhando o material, preocupada, como sempre, ali. E eu achei que tinha uma perguntinha aí, mas vamos colocar. Tem alguma dúvida que surgiu? Luiz, que você que está com esse fundo fantástico, que eu nem consigo te ver direito, você está meio perdido em algo estranho aí. Lança as perguntas para mim e a gente vai conversar. Vamos lá. Pode falar? Oi, pode falar. A única careta que eu tinha feito era porque eu não tinha entendido por que o Bolívar se exilou? Foi vítima de 2 atentados de morte, sendo que ele estava querendo a independência. Eu vou te fazer uma colocação que vai te explicar muito bem isso, bem simples, tá? Que acho que você pegou depois. Imagina que você vai fazer uma independência, que você fala, olha, nossa nação vai ser livre, independente, soberana, forte e não terá relações de dependência com nenhuma potência do mundo. Nós vamos criar uma potência nós aqui. Aí você vai falar assim, mas, modo, naquele momento não era possível, porque a América não tinha uma revolução industrial, a América não tinha tecnologia. Mas a América era riquíssima em matéria-prima, a América era riquíssima naquilo que a Europa queria, né? Quando Bolívar propõe criar uma grande nação, a elite que acompanhava ele, que estava próximo a ele, que lutava pela independência, falou, pera um pouquinho, nós vamos fazer uma independência, criar uma superpotência, legal. E vamos vender a nossa produção agrícola para quem? Então, qual era o medo daquela elite? Então a gente faz uma independência, cria uma potência, cria uma grande nação e nós, que somos agroexportadores, não vamos conseguir vender, comercializar e ganhar o dinheiro que a gente quer. Então, foi mais importante para as elites o dinheiro do que a liberdade. Então, assim, queremos a liberdade? Queremos, legal. E quando a gente estiver livre, a gente continua vendendo para a Inglaterra. A gente continua mantendo vínculo e dominação com a Inglaterra. A gente continua vendendo para os Estados Unidos, mantendo vínculo e dominação com os americanos. Então, o grande problema que a gente observa é esse. E por isso que o Bolívar luta, tenta, sofre o atentado 2 vezes, tentaram matar ele 2 vezes, atiraram nele, né? E ele acaba não conseguindo reagir a isso, ele foge para a Jamaica, se exila lá, escreve a cartinha, como se fosse uma carta, testamento, contando da luta dele, e que a América Latina seria governada por tiranos piores do que os europeus, que é a elite agrária. Ele critica a elite agrária, certo? Ele bate na elite agrária ali. Perfeito? Perfeito. Beleza? Maravilha. Obrigada, Eu gosto de você. Sensacional. Vamos lá. Perguntas. Vamos lá? Meninos, meninas, abram o áudio. Tem cara que fecha o áudio, fecha a imagem, vai tomar café e finge que está assistindo aula. Sacanagem isso, hein? Vamos lá. Perguntas. Vambora. Dá para entender o que era o pan-americanismo do Bolívar? O sonho de criar uma grande nação pan-americana? É fácil entender isso? Sim. Tá. E o importante, esse plano do Bolívar choca com os interesses americanos. Lembra que o americano também quer um pan-americanismo, que é a doutrina Monroe. América para os americanos, né? Então, esse choque entre interesse bolivariano, interesse americano e a pressão europeia é que vai dar o tom das revoluções, das lutas aqui. A ideia de San Martín não vingou,
Quer dizer, criar uma monarquia naquela época aqui na América Latina era algo muito estranho, né? Só o Brasil para fazer isso. Só o Brasil vai se libertar e botar um rei português aqui, né? Que é estranho para nós também. Mas ajudou a não fragmentar o Brasil, não deixou o Brasil quebrar, né? E no caso bolivariano, a ideia da república foi impactada pelas elites e acabou fragmentando a América Latina. Um detalhe, se você olhar para a América Latina hoje, ela é igualzinha no século XIX. Dependência externa, fragmentada, pobre, miserável, né, vivendo no sopé de quem? Do interesse das grandes potências do mundo. Não é diferente do Brasil. O Brasil também é pobre, o Brasil também é dependente. A única coisa que o Brasil difere é que o Brasil não fragmentou. Ele não esfacelou, né, quando acabou a luta de independência. Porque aqui tinha um imperador português, muito forte, né? Assista a novelinha da Globo, o cara é mala, né? E ele vai garantir naquele momento que o Brasil não quebre. Ele vai sair batendo em todo mundo aqui para que o Brasil não fragmentasse. Diferente do que aconteceu com Bolívia, que acabou tendo que até ir embora, né, da região dele ali. Deixa eu dar uma dica cinematográfica. Eu acho que vocês vão gostar, apesar de ser um filme histórico, mas acho que é muito legal de assistir. No YouTube, ele é pago, mas é um valor muito pequenininho, uma coisa muito irrisória, mas tem na internet também disponível, se quiser o gratuito, não pagar lá os poucos reais do YouTube, economizar, que é um filme chamado O Libertador, que é a história de Simão Bolívar. O filme ele é lindo, fantástico, histórico, não tem erros, ele conta de uma maneira muito bacana o que é ser um libertador, o que é lutar pela independência da América naquele momento ali. Esse filme é um filme venezuelano e espanhol. Ele foi feito pela Espanha e pela Venezuela. É um filme não muito velho, deve ter uns 4 anos de que foi feito, né? Foi lançado aí. Não foi lançado comercialmente, ele foi lançado realmente para ser comprado, né? Mas a internet acabou copiando, colocando ele em algum lugar, né? Para vocês localizarem. E esse filme, O Libertador, conta a história de Simão Bolívar de uma maneira muito clara, muito consistente ali. Beleza? Mais alguma dúvida da América Espanhola? Luizinho, alguma dúvida aí? O Walter está quietinho. Walter, dúvidas, Walter? A Camille botou a cara, foi lá, penteou o cabelo, falou, deixa eu ver uma hora. Oi, Camille, vamos lá. Peraí. E aí? Preciso de dúvidas de vocês para a gente continuar aqui. Nós temos 7 minutinhos para terminar a aula, já estou fechando a sala daqui a pouco. Havendo alguma dúvida, por favor, me passem agora ou cale-se para sempre. Olha lá, o DJ chegou, vamos lá. Tá de boa, moda. Ele tá achando que é a Loki agora, vai fazer um show aqui para nós. Galerinha, quinta-feira eu vou postar aulas para a gente estar tomando ciência dessas aulas aí. Vocês vão ter uma aulinha sobre as ideias sociais do século XIX, que é o comunismo, o socialismo, o anarquismo, né? Uma aula perigosa na internet, né? Vou tomar muito cuidado para não falar besteira. E a gente vai continuar falando de independência da América Latina, falando um pouquinho sobre México e o nascimento das nações latino-americanas. É muito curtinho também, bem curto. Essas eu vou publicar no YouTube, vou colocar um link de acesso para vocês e vou marcar só um plantão de dúvidas para a gente tirar, tá bom? Aí fica tranquilo. Sexta-feira, por favor, é feriado. Pode ir, vai. KKKK, feriado na quarentena. Sexta-feira é feriado, a gente não pode postar nada, não pode fazer nada de aula. Então, até quinta a gente tem que mexer com isso daí, tá bom? Podemos fechar a sala? Sim? Tranquilo? Tranquilo. Legal. Beleza? Saudade de vocês. Amores da vida do professor. Não vivo sem vocês, viu? Tá difícil. A existência de vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida que apareça, manda para mim no WhatsApp e a gente conversa. Belezinha? Então tá. Beleza, Sala. Ok. Tchau, 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 galera. moda. Tchau, moda. Tchau. Tchau, tchau, galera. Saudades, hein?